Então, meus amores, vamos falar sobre hábitos que são necessários ser abandonados para você que quer viver uma vida próspera, saudável, abundante, feliz. Hoje eu vim partilhar com você alguns hábitos que eu parei de fazer, né? Que eu abandonei para que eu conseguisse manter a minha energia, manter meus pensamentos elevados, para que eu conseguisse dar continuidade, esse autoconhecimento, esse amor próprio, dar continuidade a essa vida, né, que eu vivo hoje. Independente do que acontece lá fora, aqui dentro eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho harmonia, porque existem hábitos que necessitam ser abandonados se você quer viver na paz, se você quer ter uma vida próspera, saudável, abundante e feliz. É sobre isso que vamos falar aqui hoje. Já gostou desse assunto? Deixa seu like aí para o YouTube enviar esse vídeo para mais alguém. E comenta aqui para mim quais são os hábitos que você tem aí que você tem certeza. Porque às vezes a gente tem certeza que isso que estamos fazendo está atrapalhando a nossa vida, mas nós continuamos no piloto automático negativo e continuamos a fazer isso. Eu quero que você pense e reflita, né? Quais são esses hábitos e como você pode mudar, ok? Com base naquilo que eu vou falar aqui. Primeiro hábito que eu abandonei, que fez com que eu tivesse mais paz, mais tranquilidade, mais harmonia comigo, foi o hábito de querer ajudar todo mundo. O hábito de oferecer ajuda sem que a pessoa pedisse. Muitas vezes, né, mesmo aqui morando em Portugal, né, com todo esse meu conhecimento, todo esse meu entendimento, que eu venho aprendendo sobre física quântica, sobre lei da atração, sobre arquétipos, sobre tudo isso que eu venho aprendendo na espiritualidade, eu tinha mania de querer pegar esse meu conhecimento, até vídeos, até cursos, vídeos de cursos que eu comprava, e enviar às vezes para o irmão, para uma irmã, para uma amiga, né? Sabe aquelas pessoas que ficam chorando miséria com você? Você quer ajudar a pessoa sem que ela pediu, porque muitas vezes a pessoa chora miséria, mas ela não quer mudança. Ela só quer que você tenha pena dela. Só quer que você tenha dó dela, porque ela tá ali no inferno interior, né? Numa situação difícil, desafiadora. Ela tem o mundo, ela tem tudo para mudar, mas ela não tá naquele momento, ela não quer. E aí, às vezes a pessoa vinha choramingar comigo e eu pegava e oferecia o curso, dava de graça um curso. Quando eu fazia terapia individual, eu oferecia uma terapia para a pessoa. E eu lembro que teve uma vez que eu dei um atendimento gratuito para uma pessoa e ela não deu valor nenhum, não deu valor nenhum à terapia. Todas as vezes que eu fazia, era incrível, porque tinha pessoas que compravam que me davam resultado rápido. E pessoa que não comprava não me dava resultado nenhum. Isso era incrível. Eu falava, gente, como pode ser? Eu acho que eu estou dando demais a quem não quer. A quem não... Porque quando você compra um conteúdo, quando você compra uma terapia, você compra porque você quer mudar. Você está fazendo algo para você mudar. E quando eu oferecia para uma pessoa só porque ela estava chorando miséria comigo, a pessoa simplesmente não queria mudar, porque ela sabia que eu fazia terapia. Se ela não me procurou, olha a minha mente, eu queria ajudar. Mas se ela não me procurou para fazer terapia, para perguntar pelo menos, cara, como é que é? Será que isso poderia me ajudar? E aí sim poderia oferecer ela gratuito, né? Mas não, só pelo fato dela chorar miséria comigo, eu oferecia terapia. Só que não dava resultado. Por que não dava resultado? Porque ela não estava pronta para mudar. Ela não queria mudar. Ela queria continuar, né? E é uma pessoa que eu conheço, tem uma pessoa que é tão próxima que eu conheço que até hoje eu oferecia terapia para ela, ela fez a terapia, mas ela continua na mesma situação, na mesma reclamação, no mesmo, né? E aí eu ainda falei assim, nossa, trabalho meu jogado fora, né? Deu um trabalho jogado fora. E pessoas que compraram me deram grande resultado, tiveram grandes resultados na vida dela. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você está oferecendo ajuda a uma pessoa que não quer. E aí eu parei de oferecer ajuda. Tanto quando alguém vem conversar comigo, porque eu tenho muito essa coisa de atrair pessoas para conversar sobre a vida delas, né? É uma energia que está em mim que atrai, né? Porque eu tenho essa energia da cura. Quem tem energia de cura
tem essa tendência todo mundo vir querer ajuda no sentido de conversar. Ah, eu preciso desabafar com essa pessoa. Então a gente atrai isso, né, com naturalidade, que está em você a energia da cura. Mas nem todo mundo que vem quer ser curado. O problema é isso, nem todo mundo que vem está preparado para receber a cura. Só que aí, às vezes, eu conversava com a pessoa, né, como eu já falei aqui que eu tive uma loja, e nessa loja, em vez de pessoas para comprar, muita gente que ia lá, fazia amizade comigo, sentava lá no banquinho para falar sobre a vida dela. E depois falava, Carla, me ligava, mandava mensagem. Nossa, foi tão bom conversar com você essa tarde. Ficava uma tarde conversando, né? Chegava cliente, atendia cliente e tava lá a pessoa conversando. Uma tarde conversando. No final da noite eu estava com a minha energia drenada, né? Toda cansada, estressada. Naquela época, ainda bem que eu não tinha filho naquela época, porque, meu Deus, se tivesse que ter filho, cuidar de casa ainda por cima, eu acho que seria pior. Mas eu lembro que eu chegava esgotada em casa, porque eu não sabia proteger meu campo, não sabia limpar energia, não entendia nada disso, né? E aí eu vim conhecer a limpeza energética depois que eu vim morar em Portugal. Eu conhecia a lei da atração, mas a limpeza energética não. Então a pessoa chegava e drenava a minha energia. E eu oferecia sempre ajuda. Aí às vezes a pessoa estava lá, né, brigou com o marido, ou qualquer situação, me ligava chorando, reclamando, sabe? Sugava toda a minha energia. E eu não sabia o que fazer, né? Ficava ali ouvindo, falando, dando sugestão. Às vezes a sugestão que eu dava, a pessoa usava, às vezes não, né? Mas eu sempre tive essa coisa. E hoje, depois que eu conheci, né, limpeza energética, Ho'oponopono, essas coisas, eu acabei no início, né? Porque agora eu não faço mais isso, agora eu não ofereço nada, a não ser que a pessoa venha pedir. Se a pessoa vem conversar, é claro que eu vou receber, né? É um amigo, é alguém, às vezes até um aluno que, Carla, tá acontecendo isso, isso, isso. Quando é aluno, eu sei que o aluno estava me pedindo ajuda. Ele me tem como uma pessoa que está ali para ajudar, como uma mentora. Então, o aluno eu já sei. Muitas pessoas me mandam mensagem, mandam áudio, a gente fica horas trocando conversa, conversando, e depois a pessoa chega a um resultado. E ela tá ali para buscar. Agora, quando é alguém que não tem nada a ver, que não é aluno, que não é um seguidor, quando é alguém, um amigo, né? Um amigo, alguém que conheci, que já vem comigo, já vem pro meu lado tirar a miséria, eu escuto, né? Porque eu sou uma pessoa muito educada. Eu escuto, mas só dou sugestão se a pessoa pedir. Se a pessoa não perguntar, o que você acha, Carla? Eu não dou nenhuma sugestão. Eu ouço. Eu ouço a pessoa. Eu até, às vezes, eu falo uma coisa e outra, mas sem ser uma consulta, sem ser um atendimento terapêutico, né? Porque a pessoa não quer. Se ela não me pediu um atendimento terapêutico, ela não quer. E eu tenho isso como experiência porque muitas vezes eu caí do cavalo, como diz outro, né? Muitas vezes eu caí do cavalo. Dei ajuda, falei, dei curso, dei treinamento, a pessoa nem fez curso, nem fez treinamento, nem deu valor àquilo que eu sugeri, nem nada. Então, foi só energia minha desperdiçada. E não é bom desperdiçar energia. É bom a gente colocar energia naquilo que é necessário, naquilo que é preciso. E aí, um hábito que eu parei e que eu me sinto hoje muito mais em paz, muito mais feliz, satisfeita com o meu trabalho, satisfeita com aquilo que eu faço, que eu parei foi parar de ajudar pessoas sem que ela peça. Parar de ajudar pessoas sem que ela tenha interesse de mudar. Quantas vezes a gente conversa com pessoas, né, dá sugestão, às vezes é sobrinho, é um irmão, é um primo, mas ele não tá nem aí para sua sugestão, ele só quer mesmo chorar miséria. Né? Então, às vezes até cortar esse choro de miséria, eu corto, porque quanto mais você fala sobre o assunto, você está alimentando aquela pessoa. Mais ela vai querer ficar ali conversando com você, mandando áudio sobre aquele assunto, aquela choradeira de miséria, ela não quer mudar nada, só quer sugar essa energia, porque ouvir miséria do outro suga a nossa energia. Então, parei de alimentar essa energia da pessoa. Não quer me ajuda, não quer pedir ajuda, não quer mudar, posso até dar uma palavra e outra, mas eu vi que não tem mudança, fico no meu lugar, né? E isso me torna uma pessoa mais em paz e também com melhor energia. Eu ajudo quem quer ajuda.
Pediu ajuda, eu ajudo. Carla, o que você acha? Carla, eu quero a sua opinião. E uma coisa é diferente quando uma pessoa fala isso, né? Mas se é uma pessoa também que está querendo sempre opinião, só sugando a sua energia, e o que você está falando não está dando resultado nenhum, também não vale a pena continuar gastando a sua energia, né? Teve uma vez que uma pessoa falou assim, Carla, duas amigas, né? A amiga tal pediu para me fazer isso e isso para ela. O que você acha? E ela contou a situação, né? É claro que no meu ponto de vista eu falaria não para o que a outra pessoa queria, mas não foi o que eu disse. Eu falei para minha amiga assim, falei, olha, sinceramente, é um assunto muito delicado, eu não sei o que dizer, né? Não fiquei ali nem entre uma nem outra, até porque depois podia chegar, as duas são minhas amigas, poderia chegar lá uma conversa que poderia virar ali uma fofoca, e eu cortei nesse estado. Olha, sinceramente, é um assunto muito delicado e eu não sei o que fazer. Eu não sei qual resposta te dar. Pronto. A nossa amizade continuou normal, tanto do lado quanto do outro, e o assunto ali encerrou. E é isso, porque às vezes gera fofoca, gera uma coisa e outra por causa de uma fala simples, né? A pessoa pediu uma opinião em relação a outra pessoa, você fala alguma coisa e depois aquilo vira uma bola de neve que tira o quê? A sua paz, que tira a sua tranquilidade, né? Porque fica seu nome na boca dos outros e aquela fofocaiada toda, e isso tira a paz. Outro hábito que eu criei, né, que eu faço a partir de agora, que me traz paz, é em relação ao dinheiro. Parei de ficar apagando o fogo financeiro dos outros, principalmente de família, né? Sabe aquela pessoa, família ou amigo que tá sempre pedindo dinheiro emprestado? Ai, me empresta dinheiro, tal dia eu te pago. Às vezes a pessoa paga, às vezes a pessoa não paga, mas ou emprestar ou resolver. Eu tinha muita mania de resolver problema financeiro dos outros. Ah, não se preocupa não que eu vou te dar o dinheiro, você paga. Então eu tinha essa mania, né? E a pessoa apagar fogo financeiro, apagar o fogo, por quê? A pessoa tá cheia de dívida. Se ela não tem dinheiro para pagar tal coisa, é porque ela tá cheia de dívida. E aí o dinheiro que eu fazia, né? O dinheiro que eu dava, apagava uma situação, mas ela estava incendiada de fogo. E isso só fazia com que a pessoa fizesse cada vez mais dívida, contando com aquela, ai, fulana me empresta sempre, fulana me dá, fulana resolve, né? Então, resolver problema financeiro dos outros, parei com isso. Porque se eu tivesse um valor para pagar tudo, eu ia resolver o problema da pessoa. Aí eu ia resolver o problema dela, e o que ela ia fazer? Mais dívida. Se eu empresto um dinheiro, aí ela paga, empresta a primeira vez, ela devolve, empresta a segunda vez, ela devolve, na terceira vez ela esquece. E isso, eu falei, gente, não posso continuar assim, né? Isso também não é investir o meu dinheiro. Porque quando você investe o seu dinheiro bem, pagando as suas contas, juntando ele para comprar alguma coisa, tem aquele dinheiro lá, caso você precise fazer uma viagem, caso você precise comprar alguma coisa, você tem aquele dinheiro lá. Você tem ali a energia, você produz uma boa energia com o dinheiro. Quando você fica pegando seu dinheiro para emprestar a pessoa e você tem ali aquela preocupação, fulano não me pagou. Você colocou aquele pensamento de escassez no dinheiro, aquele pensamento negativo. Nossa, emprestei dinheiro a ela, agora eu tô vendo ela na farra e o meu dinheiro nada, né? Eu não tô pensando que é dinheiro, mas ela não pegou emprestado, falou que tal dia tinha que me pagar. Então isso já é uma energia ruim que você coloca no seu próprio dinheiro. E isso vai fazer com que o seu dinheiro mingua, né? Então, eu falei, quer saber? Não vou apagar fogo financeiro de ninguém mais. Tá precisando de dinheiro, tá fazendo muita dívida. Então se a pessoa aprende, assim como eu aprendi, a resolver as minhas questões financeiras, se a pessoa aprende a resolver as questões financeiras dela também, ela nunca vai precisar pedir dinheiro aos outros emprestados. É ou não é? Concorda comigo? Porque se eu tô sempre pagando o fogo financeiro da pessoa, ela vai estar sempre fazendo dívida, contando com você. E eu percebi. Foi só eu parar. Ah, olha, Carla, você me presta dinheiro para tal coisa? Olha, não vou poder emprestar. Eu tenho, mas eu tenho para fazer tal coisa. Então, não posso emprestar. Porque também não é bom você falar eu não tenho dinheiro, porque você está traindo o eu não ter, né? Mas quando você fala assim, eu tenho, mas eu preciso dele para fazer tal coisa. Então, não posso te emprestar.
Então a pessoa já sabe que você já parou de ser o bobo da corte, parou de ser aquela besta, aquele besta, tá sempre apagando o fogo financeiro da pessoa. Simplesmente pararam de me procurar para pegar dinheiro. E aquela pessoa que pegou o dinheiro e nunca mais emprestou, é a forma dela saber que ela não pode me pedir dinheiro mais. Pegou o dinheiro emprestado e nunca mais devolveu, é a forma dela saber que ela não pode me pedir dinheiro mais. Eu não cobro, mas eu também não empresto mais. Então, tá tudo feito, tá tudo certo. E não fica a minha cabeça ali, né, naquele dinheiro. Ela pagou para não me pedir dinheiro mais emprestado. Então, eu paguei para ela não me pedir dinheiro mais emprestado. Então, tá tudo certo. E é assim, quando você para de ficar pagando, às vezes nem é financeiro, às vezes é problema. Para de ficar resolvendo o problema da pessoa, porque quanto mais você resolve o problema dela, menos ela vai aprender a resolver o problema dela. Mas ela vai estar usando você como uma muleta. E você tem certeza que você não quer ser muleta de ninguém, né? Observa aí se tem alguém que está usando você como muleta. Muleta financeira, muleta emocional, muleta para resolver problemas, né? Quando você aprende a dizer não, não posso, não quero, não vou, sem sentir culpa, porque eu aprendi a fazer isso sem me sentir culpa. Claro que primeiro eu trabalhei esse meu autoconhecimento para me conseguir entender que eu precisava fazer isso para ter paz emocional. Para até ter paz naquelas pessoas que só me ligavam para chorar miséria. Até isso acabou. E aí é necessário você aprender a dizer não. Aprender a dizer não sem sentir culpa. Aprender a dizer não sem causar problema, sem causar raiva na outra pessoa e tal. Né? Agora, se eu falei não e a pessoa ficou com raiva, o problema não é meu, o problema é dela. Eu penso assim. E a minha energia é que eu mantenho para mim viver a vida que eu desejo. E é claro, se eu aprendo, se é isso que eu ensino, né? A pessoa tá vendo que eu tô aprendendo, que eu tô ensinando isso, por que ela não aprende também a se conectar com o dinheiro, se conectar com a mudança, com a vida financeira, né? Ter paz emocional. Então, isso tudo a gente vai aprendendo, né? Com o tempo, com as pessoas. Isso é a pessoa que quer viver melhor. Quer fazer algo, uma coisa é você querer viver melhor, outra coisa é você fazer algo para viver melhor. Então, se eu quero ter paz financeira, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de estar fazendo muitas dívidas, né? Aquelas dívidas de final de semana, de bebedeira, de cachaçada, de festa, de farra. Diminui isso. Não precisa ter tanto gastos aí se você está com a vida financeira toda em baixa. Organiza financeiramente. Pare de comprar, pare de consumir, consuma, compra o básico, o necessário até você colocar sua vida em ordem. Mas a pessoa quer viver em alta, em farra, nisso e aquilo, e a vida financeira dela vai só acumulando dívida. Né? Então, existe um momento que é necessário dar um passo atrás para poder depois dar dois à frente. E é isso que eu aprendi a fazer, é isso que eu faço comigo, né? Com a minha vida financeira, com as minhas emoções. E é claro que as pessoas também precisam aprender. Enquanto eu estiver apagando o fogo das pessoas, o problema, o fogo financeiro, quando eu estiver apagando o fogo, ninguém vai aprender a apagar o seu próprio fogo. Ninguém vai aprender a resolver suas próprias questões. Né? Não quer dizer que eu não ajudo, eu ajudo. Né? Mas eu presto muita atenção naquilo que eu estou ajudando. A quem eu estou ajudando. Né? Tem uma irmã que eu ajudo ela financeiramente todo mês, pagando uma situação lá dela que estava acumulada, organizamos tudo e a gente vai pagando tudo direitinho. Mas eu sei por que eu faço isso. Não é um apagar fogo. Né? Eu fiz ali toda uma reflexão em volta disso antes de decidir fazer isso. Não quer dizer que eu não ajudo. Eu ajudo. Mas agora com essa sabedoria que as pessoas precisam resolver os seus problemas. Eu preciso resolver os meus problemas financeiros, porque agora eu sou uma adulta. Quando a gente é criança, não. Você é criança, é os pais que ajudam, é o tio, é a avó que resolve os seus problemas quando é criança. Mas quando é adulto, o adulto tem que aprender a resolver os próprios problemas. Se não aprende, ele está ali na energia da criança. E a energia da criança não ganha dinheiro, não tem oportunidades financeiras, grandes oportunidades financeiras, porque é criança. Criança não tem grandes oportunidades financeiras de trabalho nem de ganhar dinheiro. Porque ela tem energia do depender dos pais.
né? Porque agora ela está naquela fase de aprendizado, né? De entender, de aprender, de estudar. Ela não precisa de ganhar, ter oportunidade financeira de trabalho, ter grande oportunidade financeira de criar dinheiro, de fazer dinheiro. Não tem? Então, quem fica nessa energia da criança mantém-se sempre na escassez, mantém-se sempre na falta. É necessário você ter energia de adulto. Como que eu tenho energia de adulto? Agindo na minha vida de acordo com aquilo que é necessário fazer. Resolvendo meus problemas, resolvendo minhas questões, realizando os meus desejos, os meus sonhos, indo atrás disso. Não é viver uma vida no piloto automático, se encher de dívida, ou o mínimo tá bom, né? Se o mínimo tá bom, tudo bem. Mas se não, se quer mais, é você que tem que ir atrás. Não é o pai, o avô, a avó, e nem tem que esperar ser apoiado por um e por outro, porque você é o adulto. Você precisa resolver suas questões. É isso que eu trouxe para mim, essas ideias, né, que eu vim formando ao longo do tempo, que fez com que hoje eu consiga resolver minhas questões. Tem coisa que eu preciso pedir ajuda? Tem, né? Tem coisa que eu preciso aprender mais? Tem, mas tudo aquilo que vai fazer eu aprender, eu evoluir e eu crescer. Não é que isso tudo é só para mim. Quando eu cresço, a minha família cresce, o meu filho cresce, eu posso contribuir mais com a minha mãe, com as minhas irmãs, eu posso contribuir mais de acordo com aquilo que eu sei que não é apagar incêndio, não é apagar fogo, aquilo que não vai atrapalhar que a pessoa aprenda, né? Eu posso sim, quanto mais eu cresço, mais as pessoas ao meu redor crescem comigo, até em questões energéticas, né? Então, até nisso é bom quando você cresce. A sua energia cresce, você carrega aí a família também, porque você se comunica com a sua família também através da sua energia. Então, quanto mais entendimento, mais autoconhecimento, mais cura energética, mais entendimento sobre crenças eu tiver, mais eu evoluo com a minha energia, mais eu evoluo com meus resultados. E os meus resultados, claro, vai influenciar na vida das pessoas com as quais eu convivo também, tá? Então, comenta aqui se você tem aí nesse hábito, tem gente aí sugando a sua energia, tem gente aí que fica usando você como muleta e que é necessário você dizer não, você dizer pare, porque isso, o sugar a sua energia, atrapalha a sua vida, atrapalha a sua evolução, porque é excesso de pensamentos, né? É preocupação em relação a isso. Comenta aqui com a gente, partilha com a gente. Se esse vídeo foi útil para você, peço para que você deixe seu like, que é a forma de entender que ele foi útil para você. Se inscreva no canal, veja os outros vídeos que eu posto aqui, falando sobre esse autoconhecimento, autoentendimento, que vai levar você para o próximo nível da sua vida, ok? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!